E pessoal, tô aqui de volta no canal depois de um tempo sem gravar vídeo pro YouTube, certo? Porque eu tava fazendo aqui criando um contexto para uma aplicação que eu estou desenvolvendo usando o Cloud Code e eu lembrei que eu tinha comentado sobre isso no Instagram e fiquei de gravar um vídeo e como eu já estou fazendo, eu achei por bem gravar, mesmo que eu já tenha começado, para poder servir aí para alguém, caso alguém tenha dúvida. Porque eu sempre crio meus contextos, na verdade eu já peço para a IA criar os meus contextos baseado naquilo que eu estou fazendo. Eu peço para ela desenvolver mais as ideias, né, para poder alimentar a IA. Então eu quero mostrar mais ou menos o que é que eu faço aqui para dar avanço num sistema que eu estou criando aqui, certo? Então vamos aqui para a tela. Bom, aqui basicamente eu coloquei a nossa aplicação de credencial. Se você não sabe do que eu estou falando, aí você vai ter que ver lá no Instagram que eu postei sobre esse sistema aqui, certo? Basicamente é um sistema de credencial onde a pessoa entra no sistema e vai gerar uma credencial para um evento, certo? Aqui, vem aqui e gera credencial. Ele vai gerar uma credencial que o participante do evento pode compartilhar nas redes sociais. Então, basicamente, o que eu quero, isso aqui está tudo fixo, certo? Eu quero tornar esse sistema gerenciável, né? Para que eu não tenha que toda vez fazer um deploy, toda vez que eu quiser cadastrar um evento novo, certo? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu cheguei aqui no Cloud Code, algo que eu já falei lá no Instagram. A gente já tinha criado o MVP e o spec aqui, né? Que eu criei com o Cloud Code. Na verdade, aqui no Cloud eu criei esses contextos. E beleza, a partir desse contexto eu criei o nosso MVP, que é com tudo fixo lá. E agora eu quero evoluir. Esse sistema já está rodando, o primeiro cliente já está usando, então agora eu quero evoluir ele para permitir colocar novos eventos. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu só vou resgatar o prompt que eu tinha feito anteriormente. Esse é o prompt, certo? Que eu usei agora há pouco e que eu só vou resgatar aqui para vocês. Agora precisamos transformar esse MVP em um projeto SaaS. Para começar, precisamos criar um plano de transformar isso num SaaS em etapas. Vamos criar as docs de cada stage de entrega em Docs e Stories, que é a pastinha lá que eu quero que as histórias fiquem. Primeiro precisamos que a área de edição seja acessada somente via login, que vamos usar o Firebase para fazer os logins, e nós teremos também que salvar o que hoje é físico e marquei onde é que está as informações do projeto, vai ter que vir do Firebase Story também. Enfim, faça o planejamento detalhado e crie as histórias, onde cada história vai trazer uma entrega. E aí botei esse prompt para rodar, beleza? Como resultado, ele trouxe isso aqui. Vocês estão vendo na tela agora, ó. Ele criou aqui, ó, análise do estado atual. Ele fez uma análise de como o sistema estava agora. E ele criou um roadmap em 8 etapas, né? Cada uma é uma história de usuário, onde vai ter as histórias que a gente vai evoluindo o sistema aos poucos, certo? Criou aqui 8 histórias, só que ele não criou, ele só fez meio que um levantamento, né? Que é isso que eu quero usar como contexto para as próximas mudanças que eu vou fazer nesse sistema. Então aqui eu só vou aqui, olha, que eu próximos passos. Criar documentação, definir esquema, tarará. Então eu venho aqui e vou pedir para ele criar a documentação. Bom, acabou aqui depois de... Nem sei quanto tempo eu esperei, mas acho que não demorou tanto tempo não. Aqui, pronto, criei toda a documentação detalhada para transformar o MVP em um SaaS. O que foi entregue, 8 histórias técnicas, está aqui. Cada história inclui objetivos claros e contexto, critérios de aceite, implementação técnica, estrutura de arquivos e componentes, estimativas de dependências, riscos e considerações, métricas de sucesso. Roadmap completo, 51 a 67 dias, 4 milestones, stack tecnológico, tarará. A documentação está na pasta histórias. Cada história é independente e pode ser implementada seguindo a ordem de dependência sugerida. Beleza, aí a gente vai aqui na história. E que não tem nem muita informação, né? Mas é o suficiente para a gente desenvolver uma tarefa, entendeu? Por exemplo, que é o que
que eu falo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que dar muito contexto à IA para ela ser mais assertiva. Então, quanto mais contexto a gente tiver, melhor. E a gente não escreve, pelo menos eu sou desenvolvedor, eu não escrevo assim, não. Aí o que eu posso fazer, o que eu faço, costumo fazer e recomendo que você faça é tente criar os contextos necessários com a ajuda de IA também, entendeu? Que é aqui, ó. E aqui eu posso alterar se eu não concordar com algo, né? Vamos ver essa história da autenticação. Implementar sistema completo de autenticação usando Firebase para proteger o acesso à área administrativa. Atualmente o sistema permite acesso público a todas as funcionalidades. Para transformar em sites, precisamos de autenticação para controlar acesso à área administrativa, associar projetos a usuário específico, implementar sistema de planos futuramente. Critérios de aceite: o usuário pode se registrar com e-mail e senha, pode fazer login com e-mail e senha, pode recuperar a senha via e-mail, sistema... Enfim, o básico de um sistema de autenticação, mas eu particularmente eu não ia fazer isso aqui na mão, para poder dar esse contexto todo à IA, entendeu? E agora eu posso simplesmente colocar: desenvolva a história seguindo os critérios de aceite da história 1, né? E aí ele vai ter muito mais contexto. Aqui diz até onde ele tem que fazer as coisas, colocar tudo. Já está dizendo quais são as funções que ele vai ter que criar e tal. Definição de pronto. Essa aqui é muito. Vamos ver uma próxima aqui. Dashboard administrativo. Com a autenticação implementada, precisamos de uma interface para que o usuário autenticado possa visualizar o overview de seus projetos, navegar entre diferentes seções administrativas, acessar configurações da conta. Layout responsivo, dashboard home com estatísticas básicas, navegação entre seções, header. Esse aqui é meio genérico, né? Então, esse aqui eu já vou dar mais informação na hora que eu for fazer. Mas é isso, né? Migração do Firestore, dados estáticos, para Firestore Database, associando projetos a usuários específicos e criando base para funcionalidades multi-tenant. Para usando dados hard-coded e arquivos TypeScript para os sites, precisamos de dados dinâmicos para o usuário, escalabilidade e performance, backup e sincronização automática, preparação. Bom, tudo de projetos. Tá vendo? Até aqui a gente ainda não tem nada, né? Depois aqui que a gente já vai começar a fazer o sistema mesmo funcionar da forma que eu quero, que é criando todos os eventos. Então é isso. Para esse vídeo, por enquanto era isso. Eu só queria mostrar e compartilhar como eu faço para criar contexto para IA. Se você gostar desse vídeo, deixa aqui no comentário. Eu posso continuar a série desse vídeo implementando cada funcionalidade que as histórias colocaram aqui, uma a uma, usando o Cloud Code, para a gente ver na prática o Cloud Code funcionando. E por enquanto é isso. Até a próxima.